Sou Gladson de Paula, ator. Interessante que eu tenho visto muitas pessoas falarem sobre o processo da dependência química e meu roteiro é um pouco diferente da maioria dos testemunhos que nós presenciamos aqui e iremos presenciar amanhã. O, o meu pai, alcoólatra, que saiu da cidade de Rio Casca e começou a história dele com 7 anos de idade, ele já bebia. Até, há quem diga que ele foi desmamado com... Há quem diga, não é fato. A minha avó desmamou ele com vinho e queijo. E foi acostumando. Beber muito. Analfabeto. Minha mãe também predestinada a uma heroína. Mas que ele, de tanto ter costume com a bebida, ele levou isso para os seios da família. Na minha casa nós somos em 7. Meu pai, com o vício do alcoolismo, ele foi seguindo e foi suportando, até o dia que minha mãe ficou me esperando. Das histórias que eu acho que influenciaram também na formação da minha personalidade, é que minha mãe conta que quando meu pai, ela estava me esperando com 7 meses, que eu quase nasci prematuramente, quando meu pai pegou o meu avô numa gravata e ia matando ele no bar. E o meu tio chegou com um taco de sinuca e deu na cabeça dele, muitas vezes. Então minha mãe teve meu pai naquele dia como morto. E eu, ainda no ventre da minha mãe, segundo a minha mãe, que eu não lembro, né? É engraçado, mas eu não lembro mesmo. Com 7 meses, eu pulei para nascer. Eu queria nascer antes da hora. Bom, passado isso, depois ela me conta que ele recuperou e ela saiu de madrugada, passando mal, sozinha, e meu pai bêbado atrás. E me teve. Eu nasci numa maternidade aqui em Belo Horizonte, ali perto da Santa Casa, em 1969. As condições precaríssimas. Minha mãe deixou 5 filhos menores em casa. E quando eu nasci, até eu fazer 12 anos de idade, foi quando meu pai começou a beber. A bebida já estava derrubando ele. Ele caía em todos os lugares. E quando eu fiz 5 anos de idade, eu comecei a ter a minha memória. Eu lembro claramente as coisas que aconteciam. De repente ele chegava em casa com garrafa de bebida e quebrava as coisas todas, jogava comida no chão, e dava murro no vidro e cortava o pulso com gilete e o sangue caía no chão. Ele batia a mão no sangue, passava no rosto e dizia para mim: eu sou macho, eu sou homem. Então o conceito que eu tinha na minha infância de ser macho era não sentir dor. Que caramba, que conceito mais idiota, né? Mas as coisas foram acontecendo nesse sentido. E era sempre muito sangue. Eu sempre acompanhei meu pai quando ele ia beber. Eu ficava na porta do bar pedindo ele para não beber. Bebe não, pai, por que o senhor faz isso? Ele não respondia. Quando eu chegava em casa, eu ia até a cama e falava com ele: pai, por que o senhor bebeu sendo que o senhor sempre passa mal? Ele não respondia não, ele chorava. Caramba, por que passa mal é ruim para ele e ele não para? Tinha algo diferente nesse processo todo. Teve uma vez que há quem ache engraçado, mas... E até eu acho engraçado também quando contei anteriormente. Meu pai subiu numa árvore de 7 metros e de lá ele gritou: Jaire! Porque ele era o Tarzan, né? As pessoas que têm mais de 40 anos sabem bem quem era o Tarzan. E quando ele chamou Jaire, eu falei com minha mãe: mãe, papai tá me chamando, porque eu era o Jaire. Ele pulou de uma árvore para outra, de uma galha para outra, caiu em cima do pé de limão.
tido como morto mais uma vez, eu cheguei no meu pai, todo cheio de sangue, babando, e falei com minha mãe, falei assim, ô mãe, meu pai morreu. Ele foi para o hospital. E eu fiquei sofrendo, chorei muito. Até que eu me deparei no hospital também, não podia acompanhar, mas eu estava lá, eu queria, porque eu fazia muita pirraça para acompanhar meu pai. Não devia acompanhar meu pai, mas eu acompanhava. E ele levantou como se nada tivesse acontecido, pedindo cerveja e pinga para as pessoas do hospital, como se fosse um restaurante, né? Engraçado. Tem nada de engraçado nisso. Outra vez ele parou com uma cachorra preta na porta do bar e falou, dá o que meu menino pedir. E o senhor negou. Ele ficou estumando a cachorra, até a cachorra ser morta. Ele quebrou o bar todo, a polícia chegou e eu estava acompanhando aquela cena. Os policiais, com violência, colocaram ele dentro do camburão e levaram. Foram 40 vezes, do dia que eu nasci até eu fazer 12 anos de idade, que eu acompanhei meu pai sendo preso. Eu fui visitar meu pai nas clínicas de recuperação. A clínica Pinel e Galba Veloso. Ele tinha um tratamento de louco. Meu pai ele fazia coisas absurdas. E eu tive como prevenção, porque eu não estou aqui para falar dos momentos que eu bebi, usei álcool, fumei, não. Eu segui um caminho diferente. Eu via tanta coisa ruim acontecendo todos os dias. Um senhor que foi dar tiro no meu pai, a arma mascou e não acertou, outro tiro saiu, mas nesse momento as pessoas já estavam separando. Eu acompanhando isso quando criança. Um dono do bar que meu pai chegou e pediu cachaça, o moço não queria dar porque meu pai não tinha dinheiro, ele bebia mesmo sem ter dinheiro, senão ele quebrava o bar todo. O dono do bar deu um copo de água sanitária para ele. Ele tomou e falou assim, dessa eu nunca vi. Passou mal também, quase morreu. Teve uma vez que meu pai, ele estava andando pela rua, estava fazendo aquelas redes de esgoto, e com a cachorra preta, ele numa corrente, ele caiu, tinha um toco para separar afastar a terra, enforcou a cachorra naquele toco e todo mundo procurando meu pai de madrugada, inclusive eu, chorando e muito triste. Meu pai dormiu dentro do bueiro. O que faz um ser humano se entregar como meu pai se entregou? Por que não uma outra ocupação? Eu penso que se para o meu pai, naquela época, quando as pessoas se preocupavam, na época dos coronéis, que eles se preocupavam só com a relação de ter, se fosse mostrado para ele o que foi mostrado para mim, ele não seria um dependente químico. Porque a minha mãe disse, vá para a igreja. E eu segui um irmão mais velho fazer a primeira peça de teatro que eu fiquei olhando e não podia participar porque era pequeno demais. Mas eu fui até o Santíssimo, bati o joelho no chão e falava assim, oh Deus, será que ninguém está me vendo sofrendo aqui? Será que ninguém está vendo o meu pai sofrendo? E ele não consegue se recuperar, ele não consegue... Eu queria ser feliz. Mas uma criança eu não tinha entendimento. Eu só sabia que ninguém estava olhando por mim. Eu estava sozinho. Mas eu comecei a fazer teatro naquela igreja e fiz a minha primeira apresentação na igreja, eu tinha 11 anos de idade. E com isso, eu me viciei em teatro. Eu fiquei acostumado a ler. Eu fiquei dependente do conhecimento e que eu vou buscar até a minha morte. Penso que se as pessoas forem oportunizadas em aprender e ter acesso à cultura, não teremos dependentes. O mundo vai ser melhor. Agora falta um pouco mais de coragem, de dar oportunidade para todas as crianças de seguirem um processo de prevenção. Porque é muito melhor termos viciados em leitura, em cultura, em arte, em apreciar uma boa música, do que dependentes, craqueiros e farrapos humanos. Eu queria até o fim da minha vida encontrar pessoas, que não fosse necessário as clínicas de recuperação.
mas isso só vai acontecer se tiver investimento em prevenção. Eu acho que muito mais que investimento mercantil, mas investimento de solidariedade, de amor, de respeito pelo ser humano, porque aí fica mais fácil. Caso contrário, eu acho que nós estamos fadados mesmos, estamos fadados à miséria, porque tem que ter coragem, porque a briga é boa. Não dá para trocar um trabalho por dinheiro simplesmente. Nós temos que trocar o trabalho pelo prazer de ver pessoas felizes, livres de dependência química, dependentes do conhecimento. E que Deus os abençoe. A briga é boa. E eu tenho a impressão que a gente vai vencer. Porque tem muitas pessoas preocupadas com essa relação, com a felicidade do outro. Ah, está na hora de eu parar de preocupar com o meu umbigo e cuidar de alguém, porque isso me faz feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha contribuído com alguma coisa. Não tinha nada para falar, falei com o coração. Foi saindo. Eu gosto muito de teatro. Quem tiver a oportunidade de ver a construção dos meus personagens, o Jorge de Creusa, um deles que retrata ele sai procurando a Creusa, que é assim: Coisinho, cara, que eu tô procurando minha mulher, você sai da onde já tá? Ele fala: eu tô epicurando. É de Epicuro, que viveu 341 anos antes de Jesus Cristo, que escreveu uma carta para Meneceu falando sobre a felicidade. Antes de Jesus Cristo ainda, pessoas já buscavam a felicidade. Então, o George procura a Creusa tal como nós procuramos a felicidade. Então, vendo o garçom, que é outro personagem, eu acho até que o material para poder ter essa sensibilidade eu adquiri foi nos problemas que tive com meu pai. Mas o garçom já é outro personagem, que é o Neemias, que também é relatado na Bíblia, que tinha que refazer o templo. Sabe? Refazer todo um processo para que possamos ser felizes. Aí tem outro personagem, que é a Dona Fininha, que fazia fofoca. Dona Fininha chegou na venda do Mané e falou chegou para Creuza e falou para ela assim: Ó, Creuza, Jorge tá na venda no Mané bolinando com a Tarzinha. Tô contando pra você, boba. Ele não vale o prato de comida que come, viu? Caramba, o Jorge não estava fazendo nada de errado. Ele estava simplesmente, ele chegou na venda do Mané, cumprimentou a Agostinha e disse para ela: Ó, Agostinha, Deus abençoe você, boba. Acá. Põe a mão no ombro dela. Acá. Você não pode bulinar com os homens não, boba, senão vai pegar micróbio nesse. Caramba, ele só estava fazendo um gesto, dando um conselho. Então isso foi envenenado. Tem muita coisa para contar, mas a gente vai ter uma outra oportunidade. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente diz para não magoar ninguém. E o que a Dona Fininha fez, que seria da tribo de Dan, a 12ª tribo da Bíblia, é envenenar um processo. Cuidado com a língua, porque com ela a gente pode transformar pessoas para a felicidade, ou então destruir uma nação. Que Deus nos abençoe. Basta, porque tem muita história para contar, a gente deixa para outra ocasião. Ok? Muito obrigado.